Cara, a minha família tem muito problema de depressão, suicídio. Pô, assim, é muito triste mesmo. É triste, é Vejo, triste. vejo que isso adoece a família também. Então a minha pergunta aqui é de duas formas. Como é que uma pessoa que tem alguém nessa situação em casa, ela deve fazer para se blindar? Se ela tem a obrigação de ajudar também essa pessoa, até onde, né? E se existe alguma solução para isso? Porque eu vejo outras famílias também sofrendo desse tipo de coisa. É fogo mesmo, né? Às vezes a pessoa, quando o familiar saudável, vamos botar assim, não tem estrutura, ele acaba adoecendo, né? É o que a gente vê. Porque é natural, se é a nossa família, a gente gosta. Se a gente gosta, a gente quer ajudar. E aí aquela coisa do aeroporto, do avião, que sempre parece uma coisa egoísta, né? Botar a máscara em você primeiro. Primeiro você bota a máscara em você, depois você... Cara, isso tem uma sabedoria enorme. Não por egoísmo, assim. Que botar... Porque eu também fico pensando nisso. Às vezes o pessoal fala, vou botar a máscara em mim primeiro, vou botar meu filho. Cara, na boa. Se tu tem 2 braços e tu bota a máscara na tua cara em 3 segundos, né? Não vai fazer diferença nenhuma pro outro cara, assim, eu digo, na boa, na moral, não aconteceu nada. E na vida é um pouco isso também, né? Eu acho que você tem que cuidar de você primeiro. Agora, cuidar de você primeiro não significa assim, não significa a vida inteira cuidando de mim primeiro. Então não é cuidar de você primeiro, é cuidar só de você, que são coisas totalmente diferentes, né? Cuidar de você primeiro significa o seguinte, deixa eu cuidar rápido de mim para poder cuidar dos outros. E se eu preciso de menos coisa, eu cuido mais rápido de mim, você. E o truque da vida é esse. O que você precisa mesmo? Cara, é intimidade com Deus. Essa é a porra. Tu tem intimidade com Deus, cara. O cuidado, quando você tem intimidade, você tenta ter intimidade, você está buscando intimidade com Deus, o cuidado com o outro também, ele não cai nos 2 perigos. O primeiro perigo do cuidado com o outro é não ligo, o problema é dele. Esse é o primeiro perigo. O segundo perigo do cuidado com o outro é eu sou Deus e vou resolver tudo da vida dele. São os 2 perigos. Um pela preguiça e outro pela soberba. São as 2 inclinações capitais mais insidiosas que todo ser humano tem em si. É preguiça e soberba. É não querer fazer nada e achar que é o próprio Deus. Porra, isso é doideira, isso é loucura, né? Então, quando você tenta ter intimidade com Deus, você está blindado da soberba. Você sabe que assim, cara, eu tenho um limite, tem um mistério da iniquidade, tem um mistério da vontade do outro, tem uma parte de coisa que não está no meu alcance, né? Então você não se enrola, você não se destrói. E o outro é a preguiça. Porque se eu tenho intimidade com Deus, eu sei que, porra, tem um quinhão desse mundo que depende de mim para entrar em ordem, né? Então tem que ir lá ajudar as pessoas também. Tem que servir ao irmão, tem que servir ao próximo, servir minha mulher, minha mãe, minha família, cara. E isso é o tipo de coisa que não existe uma regra geral, Uli. E aí, como psiquiatra, como professor, a gente tem que sempre dividir as coisas. Tem as regras gerais. Todo ser humano, em qualquer circunstância, tem que obedecer essas regras gerais para ser feliz. Beleza? E tem os conselhos práticos. Depende. Então, todo esse campo de relacionamento de família está no campo do conselho prático. Depende. Então, por exemplo, casamento é para sempre. Cara, isso é uma regra geral que tem que ser vista na prática. Casamento é para sempre, é verdade. Casamento é para sempre desde o ponto de vista sacramental. Agora, a mulher morar na mesma casa de um cara que é um filho da puta, que só trai ela, que ainda bate nela, que é bêbado, que é um mau exemplo pros filhos, cara, mete o pé. Mete o pé, porra. Sabendo que você tá casada para sempre com esse traste. Entende ou não? Sim. Então, é sempre uma articulação, a vida em geral é sempre uma articulação entre a regra geral e o conselho concreto abstrato. Não, o conselho concreto, prático. As coisas da família é a mesma coisa. Eu tenho uma família, por exemplo, eu tenho uma família que o pessoal é mais deprimidão mesmo e tem história de suicídio, né? Pessoas muito próximas, você tem uma filhinha. Você tem que olhar para isso e falar assim, cara, ao mesmo tempo que eu tenho uma responsabilidade com esses meus entes queridos, porque eu tô com dinheiro agora, eu tenho estrutura, eu tenho fé, né? Então eu de fato posso ajudá-los, materialmente e espiritualmente, né? Ao mesmo tempo eu não sei se eu quero enfiar minha filha neste modelo de vida. Ou seja, que a minha filha fique vendo que é assim que as pessoas se comportam e são. Então você vai ter que tomar uma decisão. Cara, às vezes eu continuo ajudando essas pessoas, como dá, não com soberba, de achar que eu posso ajudar tudo, em tudo. Agora, né, minha filha já não é isso que ela vai ficar vendo. Ela vai ver um outro modelo. Eu me afastei de boa parte da minha família. E ajuda boa parte dessa mesma família que eu me afastei. A primeira mensagem que eu lembro que eu recebi na Bíblia, na igreja, né? É que eu achava que era genético isso. E eu tinha muito medo de acontecer comigo uma hora. E aí o pastor falou assim, pô, só Deus é constante. A nossa natureza é inconstante. E aí eu comecei a aceitar que poderia acontecer, mas eu me recuperaria, qualquer coisa. Graças a Deus nunca tive esse problema. Mas vejo também assim, pô, meu sogro é pastor, vive um problema na casa dele, e assim, não é falta de Deus a depressão, e tem muita gente que fala assim, é falta de Deus.
E aí a gente vê muita coisa na internet. Vou aqui. Eu gosto de coach, né? Eu acho que tem um certo valor, mas vamos falar aqui linguagem de coach, que a gente tem a farmácia natural. Então, se eu tomar banho gelado, se eu der 3 tapas na cara, no peito, assim, eu vou me recuperar. Isso é verdade ou, Cara, assim, ou não? isso tem uma baita de uma verdade aí, né? Com certeza. Agora, vamos lá. Dá 3 tapas. Tomar banho gelado, dar 3 tapas na cara vai curar a depressão? Não, nem sempre. Nem sempre. Mas para algumas pessoas, o que ela tem não é depressão clínica mesmo, né? É um estado de vida moroso, é um estado de vida preguiçoso, né? Que parece depressão. Aí você precisa de um terapeuta experiente, pô. É o que eu formo aqui, são os meus terapeutas, são os meus psiquiatras. Cara, tem que saber dividir. A depressão é um sintoma. Isso é super importante mesmo. A depressão, ela... Bem, vamos lá. Desde o ponto de vista médico, ela é uma doença. Mas se a gente fizer uma análise mesmo, né, médica mesmo, científica, a depressão ela aparece muito mais como um sintoma. Exemplo. Vamos lá. Imagina que o tio ele chega aqui e fala assim, cara, tô com uma febre hoje, Ítalo. Né? A febre é doença? Não, a febre é um sintoma. Por que o tio está com febre? Pode ser uma pneumonia bacteriana, pode ser uma gripezinha. E as duas coisas dão febre, concorda? Pneumonia bacteriana, você trata de um jeito, antibiótico e tal. Gripezinha, você trata de outro. Sintomáticos e repouso. Né? A depressão ela é tipo a febre. Ela é mais um sintoma. E há causas para esse sintoma. Então tem causas físicas, por exemplo, não tem serotonina, dopamina, não sei o que, meu irmão, tu precisa de remédio. Ok? Vai precisar tomar remédio, é isso aí. Tem causas emocionais, tem causas afetivas, tem causas morais, tem causas espirituais que geram um sintoma muito parecido. Assim como a febre, que pode ir desde 38 graus até 42, 43, a depressão também. Ela tem formas diferentes. E seria um erro tratar toda a depressão do mesmo jeito. Uhum. Né? Um erro mesmo. Né? Então, quando você fala desse negócio de exercício de coach, eu não tenho nada contra os coaches também. Tá? Claro, eu tenho contra coaches ruins, assim como eu tenho contra marceneiros ruins, contra cabeleireiros ruins, contra, barbeiros ruins. Tu não quer uma pessoa ruim, né? Mas coaches bons são bons, porra. Sim. Então, algumas das manifestações que parecem depressão e são no sentido de sintoma, elas podem ter sua resolução através de exercícios de coach mesmo, claro que podem ter. Tem um sujeito, você pesquisa para mim, Pedrão, por favor. Escreve assim, Bioquímica da Felicidade, professor de Harvard, só para eu lembrar do nome do cara, por gentileza. Esqueci o nome dele. É um médico que dá aula para escola, para Harvard Business School. É um careca de barbinha, magro. Esse maluco, ele é médico de Harvard. Hã? Pois eu acho, esse cara. Então, esse é um sujeito que ele tem umas publicações, ele virou palestrante, né? As palestras dele começaram a aparecer na internet. Ele faz toda uma análise da bioquímica da felicidade. E ele fala uma coisa que é interessante. Ele fala, 50% de fato da depressão é genética. Ele bota assim, né? Uma coisa desse tipo. Mas você tem outro 50% não é. Você pode quebrar isso através de exercícios, atos de vontade, é o que você está falando, né? Você pode quebrar. Aí, claro, quando uma depressão, vamos chamar assim, de tipo orgânico aparece, você não tem que fazer, você tem que tomar remédio. Mas tem um conjunto de coisas, né? Então, por exemplo, atividade física, tu tá forte aí, alimentação saudável, bons relacionamentos pessoais, gratidão, espiritualidade, as coisas todas são fatores de proteção. Por que são fatores de proteção? Porque você vai blindando os lugares da onde a febre pode vir, porra. E aí você fica só com a última que você não consegue blindar, que é tipo, você tem uma depressão orgânica mesmo, beleza, cara, você pode fazer o que for que não pode aparecer. Agora, a chance de aparecer vai diminuindo também. Uhum. Mesmo se você tiver um traço genético, como é o teu caso, a família toda tem, ou muita gente da família tem. Se você tem todo o teu conjunto de vida, é um conjunto de vida que te protege desse negócio, né? Mesmo uma manifestação genética, ela tende a diminuir. A possibilidade de manifestação da depressão genética, ela tende a diminuir. Uhum. Porque o gene, ele precisa, muitas vezes ele precisa de fatores externos ambientais para acontecer a expressão gênica. Se você não submete o teu gene a esses fatores de exposição ambientais, a expressão gênica, ela tende a ser mais fraca ou não acontecer mesmo. Então, daria, bioquimicamente e fisiologicamente, daria para blindar mesmo.